Patrística. Justino de Roma. Diálogo de Justino, filósofo e mártir, com o judeu Trifão. Condições para o diálogo. Números de 9 a 10. Eu repliquei: tens desculpa, ó homem, e podes ser perdoado. Com efeito, não sabes o que estás dizendo, pois, seguindo mestres que não entendem as Escrituras, estás como que adivinhando e dizendo o que te vem à mente. Se queres ouvir o meu raciocínio sobre isso, perceberás que não estamos enganados e que jamais deixaremos de confessar a Cristo, por mais ultrajes que os homens nos inflijam e por mais que o pior dos tiranos se empenhe em fazer que apostatemos. Com efeito, vou mostrar-te imediatamente que não demos crédito a fábulas vãs, nem a doutrinas não demonstradas, mas cheias do Espírito de Deus e das quais brota o poder e floresce a graça. Então os companheiros de Trifão deram novamente uma gargalhada e começaram a gritar de forma não educada. Eu me levantei e estava pronto para ir embora. Trifão, porém, pegando-me pelo manto, disse-me que não me deixaria até que eu tivesse cumprido a minha promessa. Eu lhe repliquei: contanto que os teus companheiros não façam barulho e não se comportem de modo tão mal educado. Se quiserem, escutem em silêncio. Caso tenham alguma tarefa mais importante que os impeça de ouvir, podem ir embora. Quanto a nós, retiremo-nos um pouco mais e sentemo-nos para terminar a nossa discussão. Trifão concordou que assim fizéssemos e, de acordo, dirigimo-nos para o meio do estádio de Xisto. Dois dos seus companheiros se separaram, caçoando do nosso empenho. Quando chegamos ao lugar onde há bancos de pedra de um e outro lado, dois companheiros de Trifão sentaram-se num dos bancos. Um deles tocou no assunto da guerra que havia terminado na Judéia, e começaram a conversar sobre ela. Quando eles terminaram, voltei a falar-lhes: há mais alguma coisa que reprovais em nós, amigos? Ou apenas o fato de não vivermos conforme a vossa lei, nem circuncidarmos o nosso corpo como vossos antepassados, nem guardarmos os sábados como vos o fazeis? Ou nossa vida imoral também é objeto de calúnia entre vós? Quero dizer, por acaso também acreditais que devoramos os homens e que, depois do banquete, apagadas as luzes, nos entregamos a uniões ilícitas? Ou, finalmente, condenais em nós apenas o fato de darmos adesão a doutrinas como as que professamos e que não cremos, conforme pensais, numa opinião verdadeira? Primeiras objeções de Trifão. Número 10. Trifão respondeu: isto é o que nos surpreende. Tudo isso que o povo comenta são coisas indignas de crédito, pois afastam-se muito da natureza humana. Quanto a mim, conheço os vossos mandamentos contidos naquilo que se chama Evangelho. São tão maravilhosos e grandes que chego a pensar que ninguém é capaz de cumpri-los. Já tive a curiosidade de lê-los. Antes, o que nos deixa sobretudo perplexos é o fato de que vós, que dizeis praticar a religião e vos considerais superiores à plebe pagã, em nada sois melhores do que eles, nem viveis uma vida diferente dos pagãos. Não guardais as festas e sábados, nem praticais a circuncisão.
Além disso, pondes vossas esperanças no homem crucificado, confiando receber de Deus algum bem sem guardar os mandamentos dele. Ou não leste que será exterminada da sua descendência toda pessoa que não for circuncidada no 8º dia? E ele ordenou isso tanto para os estrangeiros como para os escravos comprados a preço de dinheiro. Tendo desprezado a própria aliança, vos descuidais de suas consequências, e ainda procurais convencer-nos de que conheceis a Deus, quando não fazeis nada do que fazem os que temem a Deus. Portanto, se tens algo a responder a essas coisas e nos demonstras de que modo conservais a esperança sem observar a lei, com prazer te escutaremos e juntos examinaremos os outros pontos semelhantes. A lei antiga superada pela nova. Números de 11 a 15. Eu lhe respondi: Trifão, não haverá e nem houve outro Deus desde a eternidade, além daquele que criou e ordenou este universo. Também não cremos que o nosso Deus seja diferente do vosso, mas o mesmo que tirou vossos antepassados da terra do Egito, com mão poderosa e braço excelso. Também não depositamos a nossa confiança em qualquer outro, dado que não existe, mas no mesmo que vos a depositais, no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Contudo, nós não a depositamos por meio de Moisés ou da lei, pois nesse caso estaríamos fazendo o mesmo que vós. Com efeito, ó Trifão, eu li que deveria vir uma lei perfeita e uma aliança soberana em relação às outras, que agora devem ser guardadas por todos os homens que desejam a herança de Deus. A lei dada sob o monte Horeb já está velha e pertence apenas a vós. A outra, porém, pertence a todos. Uma lei colocada contra outra lei anula a primeira. Uma aliança feita posteriormente também deixa sem efeito a primeira. Cristo nos foi dado como lei eterna e definitiva e como aliança fiel, depois da qual não há mais nem lei, nem ordem, nem mandamento. Ou não leste o que diz Isaías? Escutai-me, povo meu, e os reis deem-me ouvidos. Porque de mim sairá uma lei e o meu julgamento para iluminar as nações. Minha justiça se aproxima depressa, minha salvação logo sairá, e em meu braço as nações esperarão. E por meio de Jeremias, se refere à nova aliança, dizendo o seguinte: Eis que vem dias, diz o Senhor, e eu estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança, não como a que estabeleci com seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Deus, portanto, anunciou que estabeleceria uma nova aliança, e esta para iluminar as nações. Vemos e estamos convencidos de que, por meio do nome de Jesus Cristo crucificado, as pessoas se afastam da idolatria e de toda iniquidade, para aproximar-se de Deus, suportando até a morte para confessá-lo e manter a sua religião. Todos podem compreender que esta é a lei nova e a nova aliança, assim como a expectativa daqueles que, de todas as nações, esperam os bens de Deus. Com efeito, nós somos o povo de Israel verdadeiro e espiritual, a descendência de Judá e de Jacó, de Isaque e de Abraão, que foi atestado por Deus enquanto ainda era incircunciso e que foi abençoado e chamado pai de muitas nações.
Nós somos aqueles que se aproximaram de Deus por meio desse Cristo crucificado, como ficará demonstrado quando continuarmos os nossos raciocínios. Eu continuei. Isaías também diz em outra passagem: escutai minhas palavras e vivereis, e estabelecerei convosco uma aliança eterna, as promessas fiéis de Davi. Pede o testemunho que lhe dei para as nações. Nações que não te conhecem te invocarão. Povos que não sabem que existes se refugiarão em ti, por causa do teu Deus, o Santo de Israel, pois ele te glorificou. Vos desonrastes essa lei e desprezastes essa nova aliança santa, e nem mesmo agora a recebeis, nem fazeis penitência por ter praticado o mal. Tendes o ouvido fechado, vossos olhos obcecados e o coração envolvido com gorduras. Jeremias grita, e vos não o escutais. Tendes vosso legislador diante de vós, e não o vedes. A boa nova é anunciada aos pobres, os cegos a veem, e vos não a entendeis. É necessária a segunda circuncisão, e vos continuais com vosso orgulho do corpo. A nova lei quer que guardeis o sábado continuamente, e vós, que passais um dia sem fazer nada, já vos considerais religiosos, sem saber o motivo por que vos foi ordenado o sábado. O Senhor nosso Deus não se compraz nisso. Se entre vos há um perjuro ou ladrão, que deixe de sê-lo. Se há um adúltero, arrependa-se e assim terá observado os deliciosos e verdadeiros sábados de Deus. Se alguém entre vos não tem as mãos limpas, purifique-se e ficará puro. De fato, Isaías não vos mandou a um banho, para vos falar de vossos assassínios e outros pecados, pois toda a água do mar não seria suficiente para isso. Foi para aquele banho de salvação que o profeta indicou para os que se arrependem e se purificam. Não por meio de sangue de bodes e ovelhas, nem pela cinza dos bezerros, nem pelas oferendas de flor de farinha, mas pela fé, por meio do sangue de Cristo e da sua morte. Ele morreu para essa finalidade, como disse o próprio Isaías quando falou: o Senhor revelará seu braço santo diante de todas as nações, e todas elas e as montanhas da terra verão a salvação que vem de Deus. Retirai-vos, 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 saí dali, não toqueis nada impuro, saí do meio dela. Vos que levais os vasos do Senhor, separai-vos, porque não caminhareis em tumulto, porque diante de vos caminhará o Senhor, e aquele que vos congrega é o Senhor Deus, Israel. Eis que o meu servo entenderá, será exaltado e muito glorificado. Do mesmo modo que muitos se pasmarão a teu respeito, por mais desonrada que a tua figura e a tua glória fiquem diante dos homens, também muitas nações ficarão maravilhadas com ele, e os reis conterão a própria boca, porque aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que não o tinham ouvido entenderão. Senhor, quem acreditou no que ouviu de nós? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Anunciamos como um servo diante dele, como raiz em terra sedenta. Ele não tem figura nem glória. Nós ouvimos e ele não tinha figura nem beleza. Seu aspecto era sem honra e desfigurado, e mais desfigurado que o dos filhos dos homens. Homem cheio de chagas e que sabe carregar a doença, que tem a face desviada, foi desonrado e não foi considerado. Carrega sobre si nossos pecados e sofre por nossa causa, e nós consideramos que ele era castigado, ferido e maltratado.
Mas ele foi ferido por nossos pecados e enfraquecido por nossas iniquidades. A disciplina da vossa paz está sobre ele. Por suas chagas fomos curados. Como ovelhas, todos nós nos extraviamos. Cada um andava errante por seu caminho, e o Senhor o entregou pelos nossos pecados. Ao ser maltratado, ele não abriu a boca. Como ovelha foi conduzido ao matadouro, e como o cordeiro que está mudo ele não abre a boca. Sua sentença foi tirada da humilhação, mas quem explicará a sua geração? Porque a sua vida é arrebatada da terra. Pelas iniquidades do meu povo ele vai para a morte. Darei os maus no lugar de sua sepultura e os ricos no lugar de sua morte. Porque ele não cometeu iniquidade, nem se encontrou mentira em sua boca, e o Senhor quer purificar a sua chaga. Se derdes pelo pecado, vossa alma verá uma descendência de longa vida. O Senhor quer tirar a sua alma da fadiga, mostrar-lhe a luz, plasmar o seu entendimento e justificar o justo que serviu bem a muitos. Ele carregará sobre si nossos pecados e por isso herdará muitos e repartirá os despojos dos fortes, porque sua alma foi entregue à morte. Ele foi reputado entre os injustos, carregou os pecados de muitos e foi entregue por suas iniquidades. Alegra-te, estéril, que não dás à luz. Salta e grita de alegria, tu que não sofres dores de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os daquela que tem marido. Porque o Senhor disse: alarga o lugar da tua tenda e das tuas moradas. Fixa sem poupar espaço. Alarga as tuas cordas e afirma bem os teus cravos. Estende-te à direita e à esquerda, e tua descendência herdará nações e tu habitarás cidades abandonadas. Não temas pelo fato de ter sido envergonhada, nem te confundas por ter sido ultrajada. Com efeito, esquecerás para sempre a vergonha e não voltarás a lembrar o ultraje da tua viuvez. Pois o Senhor fez um nome para si mesmo e o que te libertou será chamado Deus de Israel em toda a terra. O Senhor te chamou como mulher abandonada e tímida, como mulher rejeitada desde a sua juventude. Assim, como diz Isaías, por esse banho da penitência e do conhecimento que foi instituído por causa da iniquidade dos povos de Deus, nós alcançamos a fé e sabemos que esse, prédito pelo profeta, é o único que pode purificar aqueles que fazem penitência. Essa é a água da vida. Esses poços que cavastes para vos mesmos estão gastos e para nada vos servem. Com efeito, que proveito tem um banho que só limpa a carne e o corpo? Lavai a vossa alma da ira, da avareza, da inveja e do ódio, e o vosso corpo ficará limpo. Isso é o que significam os ázimos, ou seja, que não pratiqueis as velhas obras do mau fermento. Vós, porém, entendeis carnalmente e tendes tudo isso como religião, mesmo quando estáis com as almas cheias de engano e, francamente, de toda a maldade. Por isso, depois de comerdes pão ázimo por 7 dias, Deus mandou que pusesseis fermento novo na massa, isto é, que pratiqueis obras novas e não volteis a repetir as antigas obras más. E para mostrar que é isso que vos pede esse novo legislador, citar-vos-ei novamente as palavras que já disse, acrescentando outras que foram omitidas. Foram ditas assim por Isaías:
Escutai-me, e a vossa alma viverá, e estabelecerei convosco uma aliança eterna, as promessas fiéis de Davi. Eis que eu as dei para vos com testemunho para as nações, como príncipe e legislador para os povos. Nações que não te conhecem te invocarão, e povos que de ti não sabem se refugiarão em ti, por causa do teu Deus, o Santo de Israel. Buscai a Deus, e quando tiverdes encontrado, invocai-o, enquanto está perto de vós. Que o ímpio abandone os seus caminhos, e o homem iníquo os seus conselhos. Converta-se ao Senhor, e encontrará misericórdia, porque Ele certamente perdoará vossos pecados. Porque os meus desejos não são como os vossos desejos, nem os meus caminhos como os vossos caminhos. Porque assim como a neve ou a chuva cai do céu e não volta até que empape a terra e faça produzir e brotar, dando semente para aquele que semeia e pão para comer, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará sem que antes cumpra o que eu queira e faça prosperar meus mandamentos. Porque saireis com alegria, e com júbilo sereis ensinados. Porque os montes e colinas saltarão ao receber-vos, e todas as árvores do campo baterão palmas com suas folhagens, e em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da urtiga brotará o mirto. Isso trará renome ao Senhor e um sinal eterno, que nunca será extirpado. Eu prossegui. Trifão, essas palavras e outras semelhantes pronunciadas pelos profetas se referem em parte ao primeiro advento de Cristo, anunciando que ele apareceria sem glória nem beleza e sujeito à morte. E parte se refere à segunda vinda, quando ele se apresentará com glória acima das nuvens, e o vosso povo verá e reconhecerá aquele a quem transpassou, como disseram antes Oséias, um dos 12 profetas, e Daniel. Sabei agora qual é o verdadeiro jejum de Deus que deveis fazer, como diz Isaías, para que agrades a Deus. De fato, Isaías clamou assim: grita com força e não te contenhas, levanta a tua voz como trombeta e anuncia a meu povo suas transgressões e à casa de Jacó suas iniquidades. Eles me buscam todos os dias e desejam conhecer meus caminhos, como se fossem povo que pratica a justiça e que não abandona o direito de Deus. Agora pedem-me julgamento justo, mostram interesse em estar junto com Deus, dizendo: porque temos jejuado e tu não vês? Temos mortificado as nossas almas e não tomás conhecimento disso? Porque nos dias dos vossos jejuns fazeis vossas vontades e explorais vossos súditos. Vede que jejuais para querelas e rixas e feris os humildes a soco. Com que finalidade jejuais? Para que hoje só se ouçam gritos de vossa voz? Não é esse o jejum que escolhi, nem o dia para o homem humilhar a sua alma. Nem que dobres o teu pescoço como um aro e te deites no pano de saco e na cinza, nem mesmo assim poderás dizer que é um jejum e um dia aceito pelo Senhor. Não é esse o jejum que eu escolhi, diz o Senhor. Ao contrário, desamarra toda a atadura de indignidade, rompe os laços dos contratos violentos, deixa os aflitos saírem em liberdade e rasga todo documento injusto. Reparte o teu pão com o faminto e abriga em tua casa os pobres sem teto. Se vires alguém nu, veste-o, e não te afastes com soberba dos teus próprios parentes.
Então a tua luz surgirá pela manhã, as tuas roupas logo resplandecerão, a tua justiça caminhará diante de ti e a glória do Senhor te cobrirá. Então gritarás, e Deus te ouvirá. Quando ainda estiveres falando, Ele te dirá: eis-me aqui. Se tirares de ti mesmo a atadura, a mão levantada e a palavra de murmuração, se deres de coração o teu pão para o faminto e saciares a alma humilhada, então a tua luz se levantará nas trevas, as tuas trevas serão como um meio-dia e o teu Deus estará contigo para sempre, e tu te fartarás conforme a tua alma desejar e teus ossos se engordarão e serão como um bosque embriagado e fonte de água ou terra onde não há falta de água. Circuncidai, portanto, o prepúcio do vosso coração, como o pedem as palavras de Deus em todos esses discursos. Digressão sobre a maldade dos judeus. Número 16. O próprio Deus, por meio de Moisés, clama deste modo: circuncidai a dureza do vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. Porque o Senhor, nosso Deus e Senhor dos senhores, é Deus forte e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. E o Levítico: já que transgrediram, desprezaram-me e encaminharam tortuosamente diante de mim, eu também caminharei tortuosamente com eles e os aniquilarei na terra de seus inimigos. Então se confundirá o seu coração incircunciso. Porque a circuncisão, que se iniciou com Abraão, foi dada como sinal, a fim de que sejais distinguidos dos outros homens e também de nós. E, desse modo, sofrais sozinhos o que agora estáis sofrendo com justiça, e vossas terras fiquem desertas, vossas cidades sejam abrasadas, e os estrangeiros comam vossos frutos diante de vós, e ninguém de vos possa entrar em Jerusalém. Porque não há nenhum outro sinal que vos distinga do resto dos homens, além da circuncisão da vossa carne. E ninguém de vós, penso, ousará dizer que Deus não previu ou que não prevê agora o que está para vir, e que não dá a cada um o que merece. Essas coisas aconteceram a vos com razão e justiça, porque matastes o justo, antes dele, os seus profetas. E agora rejeitais os que esperam nele e em Deus onipotente e Criador de todas as coisas, que o enviou e, no que depende de vós, o desonrais, maldizendo em vossas sinagogas aqueles que creem em Cristo. Não tendes poder para pôr vossas mãos sobre nós, porque sois impedidos pelos que agora mandam. Mas fizestes isso sempre que vos foi possível. É por isso que Deus clama contra vos por meio de Isaías: vede como pereceu o justo, e ninguém reflete sobre isso. Porque o justo é arrebatado de diante da iniquidade. Ele estará em paz. A sua sepultura foi arrebatada do meio deles. Vós, porém, aproximai-vos daqui, filhos iníquos, descendência de adúlteros, filhos de prostituta. De quem caçoastes e contra quem abristes a boca e soltastes a língua? Justino acusa os judeus pelas iniquidades de todos os homens. Números de 17 a 18. As outras nações não têm tanta culpa da iniquidade que se comete contra nós e contra Cristo como vós, que sois a causa do preconceito injusto que elas têm contra ele e contra nós, que viemos dele.
Com efeito, depois de crucificar aquele que era o único homem irrepreensível e justo, por cujas feridas são curados os que se aproximam do Pai por meio dele, quando soubestes que havia ressuscitado e subido aos céus como as profecias haviam anunciado, não só não fizestes penitência de vossas más ações, mas escolhestes homens especiais de Jerusalém e os mandastes por todo o mundo, a fim de espalhar que havia aparecido uma ímpia seita de cristãos, e espalharam as calúnias, que todos aqueles que não vos conhecem repetem contra nós. De modo que não só sois culpados de vossa própria iniquidade, mas também da iniquidade de todos os homens, e com razão Isaías clama: por vossa culpa o meu nome é blasfemado entre as nações. E, ai da alma deles! Pois tomarão um mau conselho contra si próprios, dizendo: acorrentemos o justo, pois ele nos molesta. Por isso, eles comerão o fruto de suas obras. Ai do iníquo! Os males lhe acontecerão, conforme as obras de suas mãos. E diz novamente em outra passagem: ai dos que arrastam seus pecados como uma longa corda, e suas iniquidades como o tirante de um jugo de novilha. Os que dizem: que se apresse logo e chegue já ao conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, dos que transformam a luz em trevas e as trevas em luz, dos que mudam o amargo em doce e o doce em amargo. Vós, portanto, vos empenhastes para que se espalhasse por todo o mundo calúnias amargas, tenebrosas e iníquas contra aquele homem, o único sem culpa e justo, enviado por Deus aos homens. De fato, ele vos pareceu molesto, quando gritava entre vós: minha casa é casa de oração, e vos a transformastes num covil de ladrões, e jogou pelo chão as mesas dos cambistas que estavam no templo, e gritou: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã e da arruda, e não pensais no amor de Deus e na justiça. Sepulcros caiados, que parecem bonitos por fora e por dentro estão cheios de ossos de cadáveres. E aos escribas: ai de vós, escribas, pois tendes as chaves e não entrais, nem deixais entrar os que querem. Guias cegos! Uma vez que tu, Trifão, já leste os ensinamentos de nosso Salvador, como tu mesmo confessaste, não creio ter feito algo fora de lugar. Citar algumas breves sentenças dele junto com as dos profetas. Lavai-vos, portanto, tornai-vos limpos agora, e tirai de vossas almas os pecados. Mas lavai-vos no banho que Deus vos ordena, e circuncidai-vos com a verdadeira circuncisão. Também nós observaríamos essa circuncisão carnal, guardaríamos os sábados e todas as vossas festas, se não soubéssemos o motivo pelo qual vos foram ordenadas, isto é, por causa de vossas iniquidades e da vossa dureza de coração. Porque, se suportamos tudo o que nos faz sofrer por parte dos homens e dos maus demônios, de modo que até no meio do mais espantoso, a morte e os tormentos, rogamos que Deus tenha misericórdia daqueles que nos tratam assim. E em nada nos desejamos vingar deles, assim como o nosso novo legislador nos ordenou. Ó Trifão, como não haveríamos de guardar o que em nada nos prejudica, isto é, a circuncisão carnal, os sábados e as festas. A não necessidade da circuncisão. Números de 19 a 20.
Trifão observou. É exatamente isso que nos deixa perplexos. Suportais esses tormentos e não observais também os outros pontos sobre os quais estamos agora discutindo. Continuei. Não os observamos porque essa circuncisão não é necessária para todos, mas só para vós, e isso, como eu disse antes, para que sofrais o que agora com justiça estáis sofrendo. Também não tomamos vosso banho, esse de vossos poços rotos, pois ele não é nada em comparação com o nosso banho da vida. Justamente por isso Deus clama que abandonastes a Ele, fonte viva, e cavastes para vos poços rotos que não poderão conter água. Vos que sois circuncidados na carne necessitais da nossa circuncisão. Nós, porém, que temos a espiritual, de nada nos serve a outra. Porque se aquela fosse necessária, como vos pensais, Deus não teria criado Adão com prepúcio. Não lhe teriam agradado os dons de Abel, que lhe ofereceu sacrifício sem ser circuncidado. Não lhe teria igualmente agradado o incircunciso Enoque, o qual não foi mais encontrado porque Deus o arrebatou. Ló, incircunciso, escapou de Sodoma, sob a escolta dos próprios anjos e do Senhor. Noé é o princípio de outra linhagem humana. Embora incircunciso, entrou com seus filhos na arcas. Também era incircunciso Melquisedeque, sacerdote do Altíssimo, a quem Abraão, o primeiro que foi circuncidado na sua carne, ofereceu os dízimos e por ele foi abençoado. E Deus anunciou, por meio de Davi, que devia estabelecer o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, essa circuncisão era necessária apenas para vós, a fim de que, como diz Oséias, um dos 12 profetas, o povo não seja povo e a nação não seja nação. Sem o sábado, também agradaram a Deus todos os justos anteriormente nomeados e, depois deles, Abraão e todos os filhos de Abraão até Moisés, sob cuja guia o vosso povo fabricou um bezerro no deserto, mostrando-se injusto e ingrato para com Deus. Então Deus acomodou-se a esse povo, mandando que lhe oferecessem sacrifícios como se fosse a seu nome, a fim de que não idolatrasseis. Mesmo assim, não observastes isso, mas chegastes a sacrificar vossos filhos aos demônios. Deus, portanto, vos ordenou o sábado para que vos lembrasseis dele. Com efeito, sua palavra diz isso, quando ele fala, para que conheçais que eu sou o Deus que vos libertou. Também mandou que vos abstivesseis de certos alimentos, a fim de que, até no comer e beber, tivesseis Deus diante dos olhos, pois sempre estáis inclinados e prontos a vos afastar do seu conhecimento, conforme o próprio Moisés falou. O povo comeu e bebeu, e depois levantou-se para se divertir. E em outro lugar, Jacó comeu, fartou-se, engordou e escoiciou o amado. Engordou, ficou robusto, corpulento e abandonou a Deus, que o criara. Noé era justo, e Deus lhe permitiu comer todo ser animado, menos a carne com o sangue, isto é, o sufocado, conforme relata Moisés, no livro do Gênesis. Ele queria objetar-me as palavras do Gênesis, como as ervas do campo. Então, eu me adiantei e disse: por que não entendeis a expressão como as ervas do campo, tal como foi dita por Deus, isto é, que assim como ele criou as ervas para alimentar o homem, da mesma forma lhe deu os animais para comer carne.
Pelo fato de que não comemos algumas das ervas, vos concluís que, desde aquele tempo, fora ordenado a Noé fazer uma diferença. Vossa interpretação, porém, não merece nenhum crédito. Em primeiro lugar, eu poderia dizer e afirmar que todo legume é erva que se pode comer, mas não me deterei nisso. A verdade é que se fazemos distinção entre as ervas do campo e nem de todas elas comemos, isso não se deve ao fato de serem profanas ou impuras, mas ao de serem amargas, venenosas ou espinhosas. Contudo, as que são doces, nutritivas e belas, tanto as nascidas no mar como na terra, essas nós as buscamos com avidez e as comemos. Da mesma forma, Deus ordenou que vos abstivesseis de alimentos impuros, injustos e ilegítimos, porque, mesmo comendo maná no deserto e vendo todos os prodígios que Deus fazia para vós, fabricastes o bezerro de ouro e o adorastes. É por isso que, com justiça, ele não deixa de gritar: filhos insensatos, nos quais não há fidelidade. As leis são devidas à dureza do coração. Número 21. Por causa de vossas iniquidades e de vossos pais, Deus também vos mandou que guardasseis o sábado como sinal, conforme falei antes, e deu a vos os outros mandamentos. Por causa das nações, para que seu nome não fosse profanado entre elas, ele dá a entender que deixou alguns divos vivos, como o demonstram as seguintes palavras, que disse por meio de Ezequiel: Eu sou o Senhor vosso Deus. Caminhai em meus mandamentos, guardai as minhas sentenças, não vos contamineis com os costumes do Egito e santificai os meus sábados. Isso será sinal entre mim e vós, para que reconheçais que eu sou o vosso Deus. Vos me exacerbastes e vossos filhos não caminharam nas minhas observâncias e não guardaram as minhas sentenças para pô-las em prática, aquelas que o homem viverá se as cumprir, mas profanaram os meus sábados. Eu disse que derramaria minha ira sobre eles e não o fiz, para que o meu nome não ficasse completamente profanado diante das nações, das quais os tirei diante delas. Levantei a minha mão contra eles no deserto, para espalhá-los entre as nações e distribuí-los nas diversas regiões, porque rejeitaram os meus mandamentos, profanaram os meus sábados e seus olhos seguiram os pensamentos de seus pais. Então eu lhes dei mandamentos não bons e sentenças pelas quais não viveriam. E os mancharei de sangue em suas casas, quando passar para exterminar todo aquele que abriu o útero. Lei sobre os sacrifícios. Número 22. Pelos pecados de vosso povo e por suas idolatrias, ele vos ordenou igualmente o que se refere aos sacrifícios, não porque ele tenha necessidade de tais oferendas. Escutai como ele fala dessas coisas por meio de Amós, um dos 12 profetas, clamando: ai dos que desejam o dia do Senhor! Porque desejais o dia do Senhor? Porque ele é treva e não luz, como quando um homem foge da frente de um leão e se encontra com um urso. E quando, indo para casa, apoia a mão na parede e é mordido por uma serpente. Porventura, o dia do Senhor não é treva e não luz, escuridão que não tem esplendor. Detesto e rejeito vossas festas e não sentirei odor em vossas reuniões. Portanto,
Se me trouxerdes vossos holocaustos e sacrifícios, eu não os aceitarei, e não acolherei vossos sacrifícios de ação de graças. Afasta de mim a multidão dos teus cânticos e hinos. Não quero ouvir os teus instrumentos. O direito correrá como água e a justiça como torrente que inunda. Acaso me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto, casa de Israel? Diz o Senhor. Tomaste a tenda de Moloque e a estrela de vosso Deus Rafã, as imagens que fizestes para vos mesmos. Eu vos transportarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus Onipotente. Ai dos que se entregam aos seus próprios prazeres em Sião, e dos que põem sua confiança no monte da Samaria. Aqueles que são nomeados diante dos príncipes colheram as primícias das nações, e a casa de Israel a eles recorreu. Passai todos por Calane e vede. Daí marchai a Amate, a grande, e daí descei para Gate, que pertence aos estrangeiros, os maiores de todos os reinos, e vede se suas fronteiras são maiores que as vossas fronteiras. Os que caminham para um dia mau, os que se aproximam e aderem a sábados mentirosos. Os que dormem em leitos de marfim e se entregam ao prazer de seus divas. Os que comem os cordeiros dos rebanhos que ainda mamam. Os que aplaudem ao som dos instrumentos, pretendendo-se eternos e não passageiros. Os que bebem vinho em taças e se ungem com os melhores perfumes, e não tiveram compaixão alguma do massacre de José. Por isso, agora irão cativos à frente dos príncipes que são deportados. A moradia dos malfeitores será derrubada e o relinchar dos cavalos será eliminado de Efraim. E diz ainda por meio de Jeremias: juntai vossas carnes e sacrifícios e comei, porque não ordenei a vossos pais nem sacrifícios, nem libações no dia em que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. E novamente diz por meio de Davi, no Salmo 49: O Senhor, Deus dos deuses, falou e chamou a terra, desde o Oriente até o Ocidente. De Sião o esplendor de sua formosura. Deus, o nosso Deus, virá manifestamente, e não se calará. O fogo se acenderá diante dele, ao seu redor haverá forte tempestade. Convocará o céu em cima e a terra embaixo, para julgar o seu povo. Reúne diante dele os seus santos, os que estabeleceram a sua aliança sobre sacrifícios. E todos os céus anunciarão a sua justiça, porque Deus é juiz. Ouve, meu povo, pois vou falar a ti. Israel, quero testemunhar a ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te acuso a respeito dos teus sacrifícios. Os teus holocaustos a cada momento estão diante de mim. Da tua casa não aceitarei bezerros, nem bodes do teu rebanho, porque meus são todos os animais do campo, os rebanhos dos montes e os bois. Conheço todas as aves do céu e a beleza do campo está comigo. Se eu tivesse fome não diria a ti, porque minha é a terra inteira e tudo que ela contém. Por acaso, eu comeria carne de touros e beberia sangue de bodes? Oferece a Deus um sacrifício de louvor, e cumpre os teus votos ao Altíssimo. Então invoca-me no dia da tribulação, eu te livrarei e tu me glorificarás. Ao pecador, porém, Deus fala: para que discorres sobre as minhas sentenças e aceitas a minha aliança com a boca, uma vez que detestaste a disciplina e rejeitaste as minhas palavras?
Se vias o ladrão, corrias com ele, e com o adúltero tomavas parte. Tua boca se enchia de maldade e tua língua tramava fraudes. Sentado, murmuravas contra teu irmão e colocavas tropeço ao filho de tua mãe. Fazias isso, e eu me calava. Pensavas que eu era igual a ti na iniquidade. Arguir-te-ei e exporei o teu pecado diante de ti. Considerai isso, vos que vos esqueceis de Deus, para que não vos arrebate e não haja quem vos liberte. O sacrifício de louvor me glorificará, e aí está o caminho em que lhe mostrarei a minha salvação. Desse modo, ele não recebe vossos sacrifícios, nem no princípio vos mandou oferecê-los por estar necessitado deles, mas por causa de vossos pecados. O próprio templo de Jerusalém, Deus o chamou casa ou moradia sua não porque necessitava disso, mas porque não vos entregaríeis à idolatria se o seguisseis pelo menos aí. E que isso é assim o diz Isaías. Que casa me haveis construído? Diz o Senhor. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. A circuncisão, um sinal e não justificação. Número 23. Se não admitirmos isso, cairemos em pensamentos absurdos. Por exemplo, que não é o mesmo o Deus de Enoque e de todos os outros que não observaram a circuncisão carnal, nem os sábados e demais prescrições da lei, pois foi Moisés quem ordenou que fossem observadas essas coisas. Ou então, que não quis que todo o gênero humano praticasse sempre a mesma justiça. Isso evidentemente seria ridículo e insensato. Por outro lado, pode-se dizer que, embora sendo sempre o mesmo, por causa dos homens pecadores, mandou que se cumprissem essas e outras coisas por praxe, confirmando assim que é benigno e previsor, e não necessitado, justo e bom. Senhores, se isso não é assim, respondei-me o que pensais sobre essas questões. Como ninguém dissesse nada, continuei. Por isso, ó Trifão, para ti e para todos aqueles que querem tornar-se prosélitos vossos, anunciarei uma palavra divina, que ouvi daquele homem. Não vedes que os elementos nunca descansam, nem guardam o sábado? Permanecei como nascestes. Se antes de Abraão não havia necessidade de circuncisão e antes de Moisés não havia necessidade do sábado, das festas ou dos sacrifícios, também agora ela não existe, depois de Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido sem pecado de Maria Virgem, da descendência de Abraão. Com efeito, o próprio Abraão, ainda incircunciso, foi justificado e abençoado por sua fé em Deus, como diz a Escritura. Todavia, ele recebeu a circuncisão como sinal, e não como justificação, conforme a mesma Escritura e a realidade das coisas nos obrigam a confessar. De modo que com razão se disse daquele povo que seria exterminada de sua descendência toda a vida que não fosse circuncidada no 8º dia. Além disso, o fato de que o sexo feminino não possa receber a circuncisão da carne prova que essa circuncisão foi dada como sinal e não como obra de justificação. No que diz respeito a todo tipo de justiça e virtude, Deus quis que as mulheres tivessem a mesma capacidade que os homens para adquiri-las. Em troca, vemos que a configuração da carne é diferente no homem e na mulher.
Apesar disso, contudo, sabemos que nenhum dos sexos é justo ou injusto em si mesmo, mas por piedade e justiça. A circuncisão em Cristo. Número 24. E continuei. Eu também poderia demonstrar-vos, senhores, que no 8º dia, de preferência no 7º, anunciava-se naquele rito um mistério realizado por Deus. Contudo, para não vos dar a impressão que estou divagando em outros assuntos, omito isso e grito para que entendais como o sangue daquela circuncisão foi eliminado, e como nós passamos a acreditar em outro sangue salvador. Agora surgiu outra aliança e outra lei saiu de Sião. Jesus Cristo circuncida a todos os que ele deseja, como foi anunciado desde o início, com facas de pedra, a fim de formar uma nação justa, um povo que guarda a fé, que abraça a verdade e mantém a paz. Vinde comigo, todos vos que temeis a Deus e que desejais ver os bens de Jerusalém. Vinde, caminharemos na luz do Senhor, porque ele perdoou o seu povo, a casa de Jacó. Vinde, nações todas, reunamo-nos na Jerusalém que já não é combatida pela iniquidade de seus povos. Isaías clama: tornei-me manifesto aos que não me buscavam. Fui encontrado por aqueles que não perguntavam por mim. Ele diz: eis-me aqui, para as nações que não invocavam o meu nome. Todos os dias estendi minhas mãos a um povo desobediente e rebelde, aos que andam por um caminho que não é bom, mas atrás de seus pecados, povo que me provoca de frente. Convite à conversão. Número 25. Desejarão também ser herdeiros conosco, ainda que seja apenas uma pequena porção, aqueles que justificam a si próprios e se dizem filhos de Abraão, como clama o Espírito Santo através de Isaías, falando deles pessoalmente. Volta-te do céu e olha-nos desde a tua morada santa e gloriosa. Onde estão o teu zelo e a tua força? Onde está a tua grande misericórdia com que nos suportaste, Senhor? Com efeito, tu és o nosso Pai, porque Abraão não nos conheceu e Isaque não tomou conhecimento de nós. Tu, porém, Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor. Tal é o teu nome desde o princípio. Senhor, porque nos desviaste do teu caminho? Porque endureceste nosso coração, para que ele não te temesse? Por amor dos teus servos, pelas tribos de tua herança, volta-te, para que herdemos uma pequena parte do teu monte santo. Voltamos a ser como no princípio, quando tu não mandavas sobre nós e o teu nome não era invocado sobre nós. Oxalá abrisses o céu. O temor de ti se apoderaria dos montes e eles se derreteriam, como se derrete a cera no fogo. O fogo abrasaria nossos inimigos, e teu nome seria manifestado aos nossos adversários. À tua vista, as nações se perturbariam. Quando realizares tuas maravilhas, os montes tremerão diante de ti. Desde a eternidade, nunca ouvimos e nossos olhos nunca viram outro Deus, fora de ti, que agisse assim. Tu fazes misericórdia para com os que se arrependem. Sairás ao encontro dos que praticam a justiça e eles se lembrarão de teus caminhos. Tu te irritaste quando nós pecamos. Por isso, nos extraviamos e todos nós nos tornamos impuros.
A nossa justiça se tornou como panos de mulher menstruada. Por causa de nossas iniquidades, caímos como folhas, assim o vento nos levará. E não haverá quem invoque o teu nome, nem quem se lembre de agarrar-se a ti, porque afastaste de nós a tua face e nos entregaste por causa de nossos pecados. Agora, Senhor, volta-te, porque o teu povo somos todos nós. A cidade do teu santuário ficou deserta, Sião se transformou num deserto, Jerusalém para maldição. A casa, nosso templo santo e a glória que nossos pais bendisseram, foi pasto do fogo e todas as gloriosas instituições ruíram. Sobre isso, tu te mantiveste firme, Senhor, te calaste e nos humilhaste demasiadamente. Trifão perguntou: estás dizendo que nenhum de nós nada herdará no Monte Santo de Deus? Os herdeiros do Monte Sião. Números de 26 a 29. Eu respondi: não é isso o que estou dizendo, mas que aqueles que perseguiram e continuam perseguindo Cristo, e não fazem penitência, não terão parte alguma na herança do Monte Santo. Por outro lado, as nações que creram nele e fizeram penitência de seus pecados entrarão na parte da herança, junto com os patriarcas, profetas e com os justos que procedem de Jacó, ainda que não observem o sábado, nem se circuncidem, nem guardem as festas. Esses herdarão certamente a herança santa de Deus, pois ele diz o seguinte mediante Isaías: eu, ó Senhor Deus, te chamei na justiça, tomar-te-ei pela mão e te fortalecerei. Eu te coloquei como aliança de gerações e como luz para as nações, para abrir os olhos dos cegos, tirar da prisão os encarcerados e da casa da guarda os que estão sentados na treva. E de novo, levanta aí a bandeira para as nações, pois eis o que o Senhor fez ouvir até os confins da terra. Dizei às filhas de Sião: eis que o teu Salvador chegou, trazendo consigo a sua recompensa e a sua obra diante da sua face, e te chamará povo santo, resgatado pelo Senhor. Tu serás chamada a cidade procurada e não cidade abandonada. Quem é esse que vem de Edom, com suas roupas vermelhas de Bozor? Este, formoso em sua veste, que avança com valentia e fortaleza. Eu sou o que falo justiça e julgamento de salvação. 4 Porque estão vermelhas as tuas vestes e as tuas roupas como de lagar pisado. Estou completamente salpicado de uva pisada. Pisei sozinho o lagar. Não havia ninguém das nações comigo. Eu os pisei em minha ira e amassei como terra, fazendo seu sangue correr sobre a terra. Com efeito, chegou para eles o dia do seu pagamento e o ano de redenção está presente. Então olhei e não havia quem me ajudasse, fiquei consternado, e ninguém me socorreu. Foi o meu braço que me livrou e o meu furor que me ajudou, e eu os pisei em minha ira e derramei seu sangue sobre a terra. Trifão interveio. Porque falas escolhendo o que te agrada das palavras proféticas e não mencionas aquelas passagens em que se manda expressamente guardar o sábado. Com efeito, por meio de Isaías é dito o seguinte:
Se por causa do sábado detiveres o teu pé, para não cumprir as tuas vontades no dia santo, e chamares o sábado de tuas delícias, dia santo de Deus, e não falares nada com tua boca e confiares no Senhor, Ele te levará aos bens da terra e te apacentará com a herança do teu pai Jacó. Com efeito, a boca do Senhor falou isso. Eu lhe contestei. Não omiti essas palavras proféticas porque iriam contradizer a minha tese, mas porque eu pensava que vos compreendestes e compreendeis que, mesmo quando Deus vos manda fazer, por meio de todos os profetas, aquilo que vos mandou por meio de Moisés, Ele sempre vos grita as mesmas coisas, por causa da dureza do vosso coração e da vossa ingratidão para com Ele, para ver se ao menos dessa forma vos arrependeis e lhe agradais, e se não sacrificais vossos filhos aos demônios, nem vos tornais companheiros de ladrões, nem buscais subornos, nem perseguis a recompensa, deixando de julgar os órfãos ou fazer justiça às viúvas, e que vossas mãos não estejam cheias de sangue. Porque os filhos de Sião andavam com o pescoço empinado, brincavam, piscando os olhos e arrastavam as túnicas. E todos se desviaram, grita Deus, e, por conseguinte, todos se tornarão inúteis. Não há nenhum homem inteligente, não há um sequer. Com suas línguas enganavam e sua garganta é um sepulcro aberto. Tem veneno de víboras debaixo de seus lábios, tribulação e angústia em seus caminhos, e não conheceram o caminho da paz. De modo que, assim como no princípio Ele vos deu esses mandamentos por causa de vossas maldades, da mesma forma, por perseverardes nelas ou, mais ainda, por agravá-las, Ele se serve deles para que o recordeis e tomeis conhecimento. Vós, porém, sois um povo de coração duro e insensato, cego e coxo, filhos nos quais não há fidelidade, como Ele próprio diz. Vos honrais somente com os lábios, mas com vosso coração estáis longe dele, e ensinais vossos próprios ensinamentos e não os dele. Caso contrário, dizei-me, será que Deus quis que os sumos sacerdotes pecassem ao oferecer os sacrifícios no sábado? O mesmo digo dos que se circuncidam e circuncidam outros em dia de sábado, ao mandar que os recém-nascidos sejam a todo custo circuncidados no 8º dia, mesmo que seja sábado. Será que não podia mandar fazer isso um dia antes ou um dia depois do sábado, se sabia que era pecado fazê-lo no sábado? Por fim, e os que viveram antes de Abraão e de Moisés e que receberam um nome de santos e lhe agradaram sem cortar o prepúcio ou guardar os sábados, porque Deus não lhes ensinou a fazer essas coisas? Trifão disse: já te ouvimos, quando propuseste isso e prestamos atenção. Com efeito, para dizer a verdade, ela é digna de nota, e não tem um motivo para dizer como se costuma. Deus quis assim de fato, é sempre essa escapatória das pessoas que não sabem responder às questões. Eu continuei. Uma vez que parto das Escrituras e dos fatos para fazer minhas demonstrações e exortações, não demoreis nem vacileis em me dar crédito ainda que eu seja incircunciso. Resta-vos este breve tempo para aderir a nós. Se Cristo apressar a sua vinda, em vão vos arrependereis, em vão chorareis, porque Ele não mais vos escutará. Grita Jeremias ao povo.
Renovai para vos os vossos campos novos, e não semeeis sobre os espinhos. Circuncidai para o Senhor, e circuncidai o prepúcio do vosso coração. Portanto, não semeeis sobre espinhos, e em terra que não foi lavrada, de onde não recolhereis fruto. Reconhecei a Cristo, e aí tereis um belo campo, bonito e fértil em vossos corações. Com efeito, eis que vem dias, diz o Senhor, e eu visitarei todos os que cortam o seu prepúcio, o Egito e Judá, Edom e os filhos de Moabe. Porque todas estas nações e toda a casa de Israel são incircuncisas de coração. Vedes como não é essa circuncisão, que foi dada como sinal, a que Deus quer. De fato, ela não serve para nada, nem para os egípcios, nem para os filhos de Moabe e de Edom. Em troca, mesmo quando se trata de um cita ou persa, se ele conhece Deus e Jesus Cristo e guarda a lei eterna, ele está circuncidado com a boa e proveitosa circuncisão, é amado por Deus e Deus se compraz com seus dons e ofertas. Amigos, quero dizer-vos palavras do próprio Deus, quando ele falou a seu povo, por meio de Malaquias, um dos 12 profetas. Ele diz o seguinte: minha vontade não está em vós, diz o Senhor, e eu não aceito os sacrifícios de vossas mãos, porque do Oriente ao Ocidente o meu nome é glorificado entre as nações e, em todo lugar, se oferece sacrifício ao meu nome é sacrifício puro. Porque o meu nome é honrado entre as nações, diz o Senhor. Vós, porém, o profanais. E ele diz, por meio de Davi: um povo que eu não conhecia me serviu e me obedeceu por me ouvir falar. Glorifiquemos a Deus, todas as nações juntamente reunidas, porque ele olhou também para nós. Demos-lhe glória, por meio do Rei da Glória, por meio do Senhor das Potências. Porque ele aprovou também as nações e recebe os nossos sacrifícios com mais gosto do que os vossos. Para que falar de circuncisão se já tem o testemunho de Deus? Que necessidade há daquele banho para quem foi banhado pelo Espírito Santo? Com esses raciocínios, creio que ficarão convencidos até aqueles que têm menos inteligência. De fato, essas palavras não foram inventadas por mim, nem enfeitadas pela arte humana. Ao contrário, trata-se ou de salmos que Davi cantou, ou de mensagens alegres que Isaías anunciou, ou do que Zacarias pregou e Moisés colocou por escrito. Tu os reconheces, Trifão. Eles estão escritos em vossos livros, ou, melhor dizendo, não vossos, mas nossos. De fato, nós acreditamos neles. Vós, porém, por mais que os leiais, não entendeis o sentido deles. Não nos molesteis, portanto, nem lanceis em nosso rosto o prepúcio de nossa carne, que foi o próprio Deus quem formou. Não fiqueis espantados pelo fato de bebermos coisas quentes no sábado, pois nesse dia Deus também governa o mundo da mesma forma que nos outros dias. Além disso, vossos sumos sacerdotes tinham ordem de oferecer os sacrifícios nesse dia como nos outros. Por fim, aqueles grandes justos, que não observaram nenhuma dessas prescrições legais, são atestados pelo próprio Deus. Digressão sobre a parousia. Números de 30 a 31.
Em troca, deveis acusar vossa própria maldade, pelo fato de que Deus fique exposto às calúnias dos que não têm inteligência, e pensam que ele não ensinou sempre a mesma justiça para todos. O fato é que há muitos homens pareceram sem razão e indignos de Deus tais ensinamentos da lei, por não terem recebido a graça de reconhecer que, por meio deles, Deus chamou para a conversão e a penitência o vosso povo inclinado à maldade e espiritualmente enfermo. A doutrina dos profetas, que veio depois da morte de Moisés, é eterna. Isso mesmo, senhores, é dito no Salmo. E que nós, que alcançamos a sabedoria por meio deles, confessamos que as sentenças de Deus são mais doces do que o mel e o favo, se manifesta no fato de que, mesmo ameaçados de morte, não negamos o seu nome. Todos sabem que nós, que nele cremos, pedimos que ele nos preserve dos estranhos, isto é, dos espíritos maus e enganadores, como diz a palavra do profeta, na pessoa de um dos que nele creem. Com efeito, sempre rogamos a Deus por meio de Jesus Cristo para que sejamos preservados dos demônios, que são estranhos à piedade de Deus, e que adorávamos antigamente, a fim de que, depois de nos convertermos a Deus, por meio de Jesus Cristo, sejamos irrepreensíveis. Com efeito, chamamos de Auxiliador e Redentor nosso aquele cujo nome faz estremecer até os demônios, os quais hoje mesmo se submetem, conjurados pelo nome de Jesus Cristo, crucificados sob Pôncio Pilatos, procurador na Judéia. De modo que assim se torna claro para todos que seu Pai lhe concedeu tal poder, que em seu nome e pela economia de sua paixão até os demônios se submetem. Se agora vemos que houve e continua havendo um grande poder pela economia de sua paixão, que poder não terá com a sua vinda gloriosa? De fato, ele deverá vir como Filho do Homem, sobre as nuvens, em companhia dos anjos, como disse Daniel. Tais são as palavras do profeta. Eu estava olhando, até que foram colocados assentos, e o ancião dos dias se assentou. Trazia uma roupa branca como a neve, e os cabelos de sua cabeça eram como lã limpa. Seu assento era como chama de fogo, e suas rodas como fogo ardente. O rio de fogo corria, saindo de sua frente. Milhares de milhares o serviam, e 10 vezes 10.000 assistiam. Foram abertos livros, e estabeleceu-se o julgamento. Eu então prestava atenção à voz das grandes palavras que o chifre falava. A besta foi morta a pauladas, seu corpo pereceu e foi entregue como pasto para o fogo. Também das outras bestas foi tirado o império, embora se lhes tenha deixado a vida até a ocasião e o tempo. Eu olhava na visão, e eis que sobre as nuvens do céu se aproximava alguém semelhante a um filho de homem. Ele foi até o ancião dos dias, parou em sua frente, e os assistentes o apresentaram ao ancião. Então foi-lhe dado poder e honra régia, assim como todas as nações da terra, segundo suas descendências, e toda a glória que o serve. Seu poder é poder eterno e não lhe será tirado. O seu reino não será destruído. Meu espírito estremeceu dentro de mim e as visões de minha cabeça me perturbavam. Então me aproximei de um dos assistentes e lhe pedi a explicação exata de todas essas coisas.
Em resposta, ele me disse, manifestando a mim o julgamento das palavras: essas 4 grandes bestas são 4 reinos que serão aniquilados da terra e não receberão o reino neste século, nem pelos séculos dos séculos. Então eu quis saber exatamente sobre a 4ª besta, aquela que destruía tudo e era muito espantosa, cujos dentes eram de ferro e unhas de bronze. Era aquela que comia, despedaçava e pisava com os pés as sobras. Quis saber também sobre os 10 chifres em sua cabeça e sobre aquele outro que nasceu, pelo qual caíram os outros 3. Esse chifre tinha olhos e boca que falava arrogâncias. Sua aparência sobrepujava a dos outros. Considerei que esse chifre fazia guerra contra os santos e os derrotava, até que veio o ancião dos dias e deu julgamento aos santos do Altíssimo. O tempo veio e os santos do Altíssimo mantiveram o seu reino. A respeito da 4ª besta foi-me dito o seguinte: haverá um 4º reino sobre a terra, que será diferente de todos esses reinos. Devorará toda a terra, devastando-a e despedaçando-a. Os 10 chifres são 10 reinos que se levantarão, e outro depois deles, que superará em maldade aos primeiros, humilhará 3 reis, falará mal contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo que ficarem, pretenderá mudar os movimentos e os tempos, e serão entregues em suas mãos por tempo e tempos e metade de tempo. E estabeleceu-se o julgamento e lhe tirarão o império para destruí-lo e aniquilá-lo até o fim. E o reino, o poder e a grandeza dos territórios dos reinos sob o céu foram dados ao povo santo do Altíssimo, para reinar como o reino eterno. Todos os poderes se submeterão a ele e lhe obedecerão. Aqui terminaram suas palavras. Eu, Daniel, fiquei muito impressionado com o êxtase, minha cor mudou e eu guardei tudo em meu coração.